Olá, eu sou a Thaís Vasconcelos Paixão. Esses são os meus colegas Danilo Barbosa Dias e Tainara Mariales Rocha. Nós somos do terceiro semestre do curso de Medicina do Centro Universitário Unieuro e o tema do nosso trabalho é o uso do pelos boldos em desordens gastrointestinais. Bom, as plantas medicinais, elas são muito utilizadas para aliviar sintomas provocados por desordens gastrointestinais. E a Organização Mundial da Saúde define planta medicinal como sendo todo e qualquer vegetal que possui substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam precursores de fármacos semissintéticos. E o uso do Pelos Boldos é uma ação amplamente realizada no Brasil, tendo em vista os conhecimentos tradicionais sobre fitoterápicos que são transmitidos através das gerações. Inclusive, esse foi um dos motivos por termos escolhido esse tema, porque nós acreditamos muito que os conhecimentos tradicionais eles podem contribuir para o desenvolvimento de diversos estudos e para a humanidade. Então, temos como objetivo organizar, através da revisão narrativa da literatura, as principais informações sobre o uso e a eficácia do pelos boldos no tratamento das desordens gastrointestinais, evidenciado pela hepatoproteção. Sobre a metodologia, o estudo trata-se de uma revisão narrativa de literatura. A pergunta norteadora é qual é a eficácia do uso do musgols e sua ação hepatoprotetora em pacientes com desordens gastrointestinais. Foram realizadas consultas nas principais bases de dados eletrônicas durante o segundo semestre de 2023. Bom, desordens gastrointestinais são alterações que acometem o trato gastrointestinal. E entre as principais desordens, a gente tem a úlcera gastroduodenal, doença do refluxo gastroesofágico, a gastrite, síndrome do intestino irritável e a hepatite medicamentosa. E os principais sintomas associados a essas desordens são dor epigástrica, azia, dor abdominal localizada encadeada, disfagia, entre outros. E em um estudo realizado, foi observado que 6,9% da população adulta brasileira faz uso de medicamentos para desordens gastrointestinais, mas apenas 5,5% dos medicamentos correspondem a fitoterápicos. E nesse mesmo estudo foi observado também que o consumo de medicamentos para tratar tais desordens, ele aumenta quando tem a presença de alguma doença crônica. Então, é possível fazer uma relação que essas desordens elas podem estar sendo provocadas pelo uso exacerbado de medicamentos industrializados, que inclusive a hepatite medicamentosa, como eu disse anteriormente, está entre as principais desordens gastrointestinais, que ela vai ser justamente as lesões provocadas no fígado, causadas pelo uso excessivo de medicamentos. Então, o Pelmus bolus, ele vai apresentar-se como uma estratégia fitoterápica para a recuperação desse parênquima hepático, por ter uma ação na proliferação dos hepatócitos. E aí o boldo, falando um pouquinho mais da origem dele, ele tem origem no Chile e no Peru. Ele veio para o Brasil a partir da colonização americana, e aí no Brasil ele teve uma adaptação muito favorável devido ao clima de todas as regiões do país, na sua maioria. E apesar de a família ser da família do Pelmus boldo ser uma família de plantas que não crescem, ele pode chegar até 10 metros de altura, e um dos únicos problemas é que ele demora um pouquinho para crescer. Eles são de folhas verdes arredondadas, o sabor dele é amargo, e o principal componente da folha do Pelmus bolus é a boldina. Ela se encontra presente em até 20% da composição da folha, e ela tem caráter alcaloide. Esse caráter alcaloide dela é o que facilita a hepatoproteção dela. Ela atua como uma das células, como um dos fatores que ajuda a regeneração das células hepáticas, e ela ajuda pessoas com dispepsias, refluxos, dificuldade de metabolização de alguns produtos lipídicos, e até como flatulência. Ela é utilizado como chás, e a forma de administração dela, tanto a intravenosa quanto a oral,
Nos estudos que a gente fez, a gente não achou tanta diferença, ou há alguma diferença mais mínima, nada que seja tão relevante. O perfil antioxidante dela, ela pode agir como sequestrador de radicais hidroxil e peroxil. Um dos fatores que a gente fez durante o nosso estudo foi perceber que em alguns estudos aprofundados sobre o citocromo CYP humano, que é responsável pelo metabolismo de algumas substâncias no corpo humano, como medicamentos e algumas interações medicamentosas com o corpo humano, a bodina ela é capaz de inativar essa substância e assim tratar como uma substância antioxidante, já que essa M-proteína CYP é um agente oxidativo muito forte no corpo humano e ela é responsável por alguns processos inflamatórios no corpo. E aí a bodina ela atua inibindo essa célula de agir. E aí a gente falava um pouquinho sobre os efeitos negativos da boldina. A boldina, ela pode ser, quando ela age de forma exacerbada no corpo humano, ela tem efeito de primeira passagem. E aí, em alguns cuidados que a gente tem que ter são com as grávidas, ela pode ter efeito teratogênico, ou seja, um efeito tóxico para o desenvolvimento do feto. E como as plantas medicinais, elas são como qualquer outro medicamento. Oi? Como as plantas medicinais são como outros medicamentos também, é necessário ter todo cuidado. Então, deve existir a indicação de um profissional de saúde, deve ser observada a dose, a posologia e a avaliação de uma possível interação medicamentosa com outros medicamentos, para assegurar que essa substância seja benéfica para quem está utilizando e evitar os efeitos adversos, como o Danilo citou. Sobre as considerações finais, foi possível a ratificação benéfica do Pelmus bolus em desordens gastrointestinais. No entanto, a gente encontrou poucos estudos sobre a temática e, diante dessa problemática, a gente acha que é fundamental ampliar a rede de conhecimento sobre a ação dessa planta medicinal nas desordens gastrointestinais. Aqui são as referências bibliográficas que a gente utilizou. Obrigado pela atenção. Isso, obrigada. Obrigado.